Então, sejam todos bem-vindos a essa aula aberta sobre o Diário de Musgos e Fungos de Hilma af Klint. Eu ouso dizer que deve ser uma das poucas pessoas no mundo que vão ter acesso a esse conteúdo. Eu não falo isso com vaidade, eu falo isso com uma certa devoção, porque esse diário, assim como vários outros, né, mais de 120 diários, estão guardados hoje na Fundação Hilma af Klint, numa linguagem muito pouco acessível no mundo, que é o sueco medieval, o sueco antigo. E as traduções que foram feitas para o português estão sendo feitas há quase 10 anos por mim como pesquisadora da vida e da obra de Hilma af Klint. Mas eu nunca me senti pronta para falar sobre esses diários até agora. Então, sejam todos bem-vindos e sintam-se também, de alguma forma, privilegiados, porque é um caminho muito especial, que eu espero que, ao final desse encontro, vocês se sintam também especiais, né? Hoje a gente está celebrando um ano da comunidade hilma.com.art, uma comunidade de pesquisa que envolve a arte, a ciência, a espiritualidade, uma comunidade para todos, uma comunidade para artistas, cientistas, leigos, aprendizes, curiosos, onde a gente olha para todas as séries que Hilma pintou e estuda a sua simbologia e o seu conteúdo espiritual. Então, eu estou muito feliz de estar podendo falar sobre isso hoje, depois de um ano, em companhia de duas pessoas importantes que fazem parte desse caminho, que é a Maria Eugênia, que está aqui conosco. Ela e eu inauguramos essa comunidade, e há um ano atrás saía a primeira aula aberta, que está no YouTube, que é uma aula sobre a linha do tempo e a biografia de Hilma no contexto histórico. Então, vocês podem acessar. Tem muitos membros da comunidade aqui também, a Estefânia, vai colaborar hoje comigo. Então, eu espero que vocês se sintam também celebrando com a gente esse um ano de comunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Pinheiro, eu sou artista plástica, sou terapeuta, trabalho com a biografia como um caminho de consciência, onde a arte é o caminho expressivo deste olhar para as fases da vida, porque eu acredito que todos somos artistas, porque a vida é uma obra de arte. Sou pesquisadora e sou escritora da vida e da obra de Hilma af Klint desde 2008. E também participo e promovo encontros de experiências inspiradoras ao longo das exposições de Hilma af Klint no mundo. Faço palestras, workshops, e este ano vou promover também imersões artísticas no Brasil. Quero começar com um trecho de Hilma, para a gente entrar um pouco na linha do tempo, como vamos trabalhar hoje dentro desse caminho. Eu vou trazer um contexto histórico da linha do tempo, vou explicar um pouco a época em que ela cresce e nasce, né, onde ela nasce, para a gente entender, inclusive na biografia dela, a relevância do que ela deixou. Também vou falar um pouco sobre o que acontece também nesse momento em relação à pesquisa sobre os fungos e os musgos e fazer esse paralelo com os diários. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque durante um tempo eu vou trazer um contexto para depois entrar nos diários. É importante que a gente entre no fio do tempo. Hilma escreveu que desejo entrar em conexão com toda a criação, com um grupo menor, para que a criança em mim tenha tudo nessa imensa luta da vida. Sair do âmbito cósmico e metafísico para os elementos materiais mais perceptíveis e concretos da natureza. Ela escreve isso no Diário de Musgos. Falar sobre arte e ciência, né, nesse momento, num contexto onde nós estamos vivendo desafios globais, falando sobre uma série de desafios sociais, ecológicos e, por que não dizer, existenciais. Então, resgatar esses saberes
que foram trazidos há um século atrás, né, é resgatar também Hilma como uma precursora do pensamento sistêmico, porque o que ela deixa é uma ponte entre a espiritualidade, a arte, a ecologia e a ciência. O diário foi traduzido do alemão, porque Thomasine Anderson era a companheira de Hilma af Klint quando estava escrevendo esse diário, na ocasião que ela deu esse diário para Rudolf Steiner. Ela fez uma cópia desse diário e deixou na mão de Rudolf Steiner. Ele não falava sueco, portanto, Tommasini traduziu, junto com Hilma, o diário, e foi esta tradução do alemão para o português que o professor Jonas Bach Júnior, que deve entrar aí daqui a pouco, ele não garantiu, mas ele é o responsável, inclusive, por eu ter escrito esse livro, a Alma, As Cores da Alma, porque ele foi meu professor na Unicamp, e ele, ao perceber o meu impulso com Hilma af Klint dentro de um contexto que eu teria que escrever um artigo, ele disse: não, não é um artigo, é um livro. E por isso eu me tornei escritora. Ele é o responsável por isso, ele é meu amigo hoje, muitos anos depois, posso chamá-lo de amigo. Eu não sei se todo mundo conhece Hilma af Klint, mas Hilma af Klint nasce em 1862 e ela deixa um legado guardado para o futuro quando ela morre aos 82 anos, em 1944. Ela viveu duas grandes guerras mundiais. Ela deixa um legado de mais de 1.200 pinturas, 126 diários escritos à mão. E será que ela deixou uma visão profética, intuitiva? Qual era o sentido desse futuro que ela esperava que no futuro as pessoas entendessem o que ela fez? E eu espero que ao final desse encontro a gente possa abrir a câmera e debater um pouquinho sobre isso. Eu vou falar durante quase uma hora e eu gostaria que vocês depois ao final pudessem também se colocar ou pelo chat, nós não vamos abrir o microfone pela quantidade de pessoas, mas a gente pode interagir pelo chat. Durante a aula vocês podem interagir, eu não vou poder ler, mas as meninas podem depois coletar essas perguntas para o final. Quero também trazer algo muito bonito de toda essa paisagem, dessa imagem, né? A gente faz isso dentro de um caminho biográfico e artístico. Hilma nasce num lugar onde a mitologia nórdica era cheia de suas histórias e contos e seus deuses, né? Odin e todo aquele caminho lindo da mitologia nórdica, cheia de riquezas, e também num lugar onde as cores se manifestavam nos céus para povos que nem sabiam que era uma aurora boreal. Então, ela nasce num lugar que tinha muita magia, tinha mitologia, estavam guardados ali no inconsciente desse mundo, desse povo nórdico. Mas ela vem numa família de cartógrafos. O pai, o avô e o bisavô eram cartógrafos do Mar Báltico, eles eram militares, né? Eles eram almirantes. Então, ela nasce nessa família muito dentro do rigor, né? Do exército, muito dentro do rigor desse lugar onde o pai, o avô cartografavam o mar, navegavam nas águas do Mar Báltico, e ela vive e cresce dentro desse lugar onde na academia, né, na academia militar onde ela nasceu e ela vivia com o pai dela, a família toda era acolhida nessa academia, as grandes descobertas da ciência chegavam em primeira mão na academia do pai dela. E isso faz todo sentido, porque ela nasce numa época onde a ciência está em evidência. Os cientistas desta época buscavam entender a natureza por meio da razão. Então, vamos pensar em Lavoisier, vamos pensar em vários cientistas que dissecavam a forma para encontrar, de fato, aquela explicação para o que eles não sabiam, eles não entendiam. Então, vamos dizer que o iluminismo, o materialismo estava imperando, né, e se intensificando nessa época, principalmente porque entra a Revolução Industrial,
que foi um dos mais transformadores processos da história humana, definindo relações de poder, de trabalho, de meio ambiente, elevou padrões materiais por um lado, mas também trouxe exploração e aprofundou desigualdades, né? Então, toda a tecnologia que nós hoje temos é devida a essa revolução industrial, onde Hilma nasce, não tinha ainda luz elétrica, não tinha telefone. Estocolmo ainda tinham vários bairros que não tinham uma, um esgoto canalizado, porque ainda era uma cidade que estava sendo pavimentada. Mas é interessante perceber que as pessoas saíam dos campos, os fazendeiros, os camponeses, e começaram a ir para as metrópoles, né? E povoar as metrópoles, porque os modelos, né, das indústrias, da exploração desregrada, dos recursos todos que nós podemos hoje perceber como a origem da crise ecológica, chega naquela época, né? Quando crianças, camponeses, todos vão para dentro de uma fábrica trabalhar com produção de séries, né? Aquela relação com a natureza começa a se perder também. E Hilma af Klint nesse contexto? Aos 33 anos, em 1895, ela já tinha um estúdio no coração de Estocolmo, onde ela era considerada e reconhecida como uma pintora paisagista, retratista, tinha o seu nome nas páginas amarelas do recém-inaugurado Telefone, e ela era mulher, recém formada na academia como uma das poucas mulheres no mundo que teve esse privilégio até então. Então, ela foi da terceira turma no mundo que pôde entrar numa academia e estudar numa turma reservada para mulheres. Ela era independente, ela tinha decidido que ela não se casaria, então ela vivia do seu trabalho e era reconhecida por ele, mas ela também tinha uma busca espiritual profunda e frequentava seances, frequentava ciclos esotéricos como a Teosofia, Rosa Cruz. Ela frequentava círculos espiritualistas, onde ela foi desenvolvendo a mediunidade dela para entender tudo que ela já acessava desde menina, porque ela era uma menina que tinha visões, que percebia uma série de coisas que os outros não percebiam, mas no contexto do protestantismo, onde ela foi criada, ela foi ficando quieta, né? Mas até quando ela chega na cidade de 33 anos, ela já tinha adquirido a independência e a liberdade de procurar ciclos e círculos onde ela pudesse estudar sobre tudo que ela estava vivenciando e que ela não sabia o que era. Essas são duas obras de Hilma af Klint na época onde ela era pintora, paisagista, botânica. Livros de botânica hoje, até livros escolares, pedagógicos na Suécia, ainda tem desenhos de Hilma af Klint. E ela era excelente na técnica do paisagismo, na técnica clássica da pintura acadêmica, por isso ela conseguia se sustentar como artista de uma forma inédita, como uma mulher daquela época, né, à frente do seu tempo. Até que em 1896 ela cria, junto com mais 4 mulheres, um grupo que se denominou The Femme, que era um grupo onde as mulheres se encontravam todas as sextas-feiras para sessões mediúnicas, onde elas conseguiam canalizar mensagens dos altos mestres. Não eram espíritos no sentido de parentes, né, como a gente vê e conhece no caminho das sessões espíritas, mas era um caminho totalmente voltado para sabedorias espirituais que elas reconheciam que eram o que elas desejavam, que eram mensagens dos altos guias. E isso aconteceu ao longo de muitos anos, até que em 1906, depois de anos se encontrando e canalizando, inclusive parte dos diários deixados são do DEFEM, porque não só Hilma, mas todas as outras mulheres também escreviam
nesses diários, as mensagens dos seus guias, Hilma é chamada para pintar o que eles chamavam de a encomenda para o templo. E foi assim que, em 1906, ela pinta a primeira pintura que hoje, na linha do tempo até então, é considerada a primeira pintura abstrata da história da arte. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque é importante, como pesquisadora, a maioria das pessoas e a maioria das mensagens e do histórico de Hilma, né, é colocado, a define como uma pintora abstracionista. Ela nunca buscou o abstracionismo como um caminho como artista. É importante que vocês tenham isso em mente. Ela nunca buscou, de fato, se tornar uma artista modernista abstracionista. Ela buscou a pintura e a arte, neste sentido da encomenda para o templo, como um caminho a ser obedecido, porque os seus guias pediram que ela pintasse uma encomenda para o futuro, que ela pintasse portais de acesso quando os seres humanos estivessem esquecidos do que era essencial. Então, ela faz todo um caminho, né? E ela chega a mais de 140 pinturas ao longo dos anos, depois de 1906 até 1915, ela pinta esta encomenda para o futuro, onde cada série era um capítulo de uma biblioteca espiritual, cada página era uma obra, e ela deixou escrito: o que eu estou pintando é uma moldura para o conteúdo espiritual que está ali. Portanto, no futuro, eu espero que as pessoas, né, que as almas humanas tenham sede para desvelar e descobrir os seus conteúdos até então, né? Então, é importante que a gente olhe para esse impulso também a partir de um viés que vai fazer todo o sentido no Diário de Musgos, quando eu for contar sobre o que a gente vai vivenciar no diário, né? Os guias diziam: esta encomenda, essas pinturas, é para quando as almas humanas se esquecerem da sua verdadeira essência espiritual. Então, neste momento, lá no contexto de 1906, eles diziam: não é para mostrar agora. Você não pode mostrar isso para o mundo. Então, ela pintava escondido. Ela pintava os seus retratos, as suas paisagens de dia, e de noite ela pintava escondido, com recursos que as amigas ajudavam, porque às vezes as obras tinham quase 4 metros. Então, era um material imenso, e viver, né, do caminho artístico e comprar tanto material e guardar aquilo era difícil, né? É importante também trazer esse viés do caminho crístico, né? O Cristo como força cósmica. Eu não estou falando do Jesus do Cristo, eu estou falando da força crística, desse arquétipo crístico que, nesta obra que vocês estão vendo aí, Rudolf Steiner, quando viu a obra, porque ele teve acesso a uma parte da encomenda para o templo, a convite de Hilma af Klint, e sobre a aprovação de seus guias, que disseram: para este homem você pode mostrar. Então, ela mostra para Rudolf Steiner, na altura de 1908, 2 anos depois, que ela tinha pintado 110 obras. Ela estava esgotada e muito perdida, sem saber qual era o sentido daquilo tudo, porque ela não entendia, né? Imaginem, se tem artistas aqui no grupo, e eu sei que tem, você aprendeu a pintar de uma forma totalmente acadêmica, copiando a paisagem, a natureza morta, retratos e obras de antigos artistas, obras clássicas, e de repente te pedem para pular no abismo e pintar de uma forma totalmente livre, com cores que nem faziam parte da paleta dela. Então, ela estava muito dividida entre o que ela fazia de uma forma obediente e até muito feliz de ter essa missão, mas ela queria entender o que ela estava pintando. Quando o Rudolf Steiner vê todo o caminho, ele diz: esta obra, que é essa que está diante de vocês, dentro da série do Caos Primordial, ela é muito importante para ser compreendida no futuro, porque ali mostra o impulso crístico que chega na Terra e que ilumina a Terra, né?
E aí tem uma série de outras simbologias que eu não posso entrar hoje, porque não é o assunto da aula, mas as cores tinham um significado, as letras tinham um significado, né? Tudo tinha um significado. Então era quase uma iconografia, um léxico que ela deixa para o futuro, e ela deixa isso muito bem definido e muito detalhado para o futuro. Então, quem era Rudolf Steiner nesse contexto, né? Rudolf Steiner ele era secretário da Sociedade Teosófica na Alemanha, quando ele conhece Hilma af Klint em meados de 1907, 1906, quando ele vai dar uma palestra na Sociedade Teosófica, e Hilma o conhece porque ela fazia parte, ela era membro da Sociedade Teosófica de Ana não, de Helena Blavatsky, né? E que depois passou pelo legado de Annie Besant, que a Helena Blavatsky já havia falecido nessa época. Então, quando o Rudolf Steiner conhece Hilma af Klint, ela o convida para ir ao estúdio, ele vai, essa história eu conto no meu livro com detalhes, mas o que, que acontece desse encontro? O que, que esse encontro, de fato, provoca em Hilma, né? Ele faz perguntas para Hilma, então, perguntas muito importantes. Ele diz para ela: tudo que você está pintando realmente precisa ser levado para o mundo no futuro, e no mínimo 50 anos para as pessoas entenderem isso. E ela fica muito, muito perdida, porque ela tinha nessa época 46 anos. Então, ela fez as contas, ela falou: eu não vou estar viva nessa época, então como que eu vou deixar isso para o futuro se eu não posso mostrar para ninguém, né? Então, ela entrou numa crise e ele desafia ela a pensar: onde está você nisso tudo? Você é uma artista, então não adianta só você obedecer aos seus guias. Quem é você nisso tudo que você está criando? Bom, e aí, dito isto, eu quero dizer que ela ficou 4 anos sem pintar, ela abandona a profissão dela como artista e ela começa a estudar antroposofia, porque em 1912, o Rudolf Steiner funda, ele rompe com a teosofia, com a Sociedade Teosófica, e funda a Sociedade Antroposófica. Então, é importante que a gente agora entenda como que a antroposofia entra no contexto, porque nos diários nós vamos ver a antroposofia. Os diários de Hilma af Klint, a partir de 1912, são todos pautados nos estudos e na pesquisa dela, com tudo que Steiner estava levando para renovar o conteúdo da espiritualidade no mundo, porque a antroposofia ela parte do princípio que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, dotados de corpo físico, alma e espírito. E muitas outras camadas que agora não, também não cabe, mas que tem a ver com os elementos, com os elementais, com os seres da natureza, com os éteres, com os metais e com toda essa relação com os planetas, com o cosmos, com as plantas e também com os órgãos na nossa fisiologia. Então, em várias palestras, Steiner fala sobre a natureza dos elementais e a sua relação com os processos naturais, como o crescimento das plantas, a formação dos minerais e os fenômenos climáticos. Steiner enfatiza a importância de trabalhar em harmonia com as forças espirituais da natureza e relaciona os elementais à arte, à cultura, sugerindo que a inspiração artística muitas vezes vem da integração com estes seres espirituais. Ele via a arte como uma ponte entre o mundo físico e espiritual, onde os elementais desempenham um papel importante. Isso é fundamental para a gente contemplar o Diário de Fungos e Musgos, porque todo esse lugar, esse viés, esse olhar para o espiritual está ali desenhado e escrito nos diários que Hilma deixou. Então, também é importante que vocês se lembrem da pergunta, né? Onde está Hilma em tudo que ela pintou? E aí ela pinta a série da Árvore da Sabedoria, que foi uma aula aberta que eu dei também fora da comunidade. Essa aula aberta também está no YouTube, que ela dá também uma visão maior desse contexto. A série da Árvore, ela, diferente da série da Encomenda para o Templo, ela não é a óleo, ela é uma aquarela com pigmentos, né, metálicos em papel A3.
né? Então, é algo totalmente feito por Hilma para ela mesma. Não tinha nada a ver com a encomenda para o templo, mas tinha a ver com o desenvolvimento espiritual e a busca que ela tinha na altura da biografia dela, em que ela queria compreender, em torno dos seus 50 e poucos anos, o que de fato significava ser uma pintora espiritualista que acessava símbolos e conversava com guias de alta patente espiritual, mas qual era o sentido disso tudo para a vida dela e no contexto em que ela estava vivendo. Primeiro tentarei compreender as flores da terra e tomarei como ponto de partida as plantas do mundo. Então estudarei com igual zelo aquilo que é preservado nas águas do mundo. Em seguida, será o éter azul com todas as suas várias espécies de animais. E finalmente penetrarei na floresta. Estudarei os musgos úmidos, todas as árvores da floresta e todos os animais que habitam em meio às frescas massas escuras das árvores. Tudo está contido no interior do cubo preto. A vegetação da terra é o fundo do cubo, o ar azul é seu teto, e a parte cheia de água situa-se naquela área do cubo em que eu descanso as minhas costas. Essas parece quase uma poesia, né? É tocante, né? Quero que vocês, inclusive, comentem se está tocando vocês, porque toda vez que eu olho e leio, vejo os desenhos, isso é trecho do diário. E eu fiz questão de pensar alguns trechos, porque são muitos trechos, porque eu quero trazer para vocês uma degustação desse caminho, né? Então, a sua obra visionária preconizou descobertas científicas do século XXI. Hoje, se a gente olha para o que ela desenhou naquela época, ela já desenhava uma série de correntes que hoje só são vistas por um microscópio, né? Correntes eletromagnéticas, radiação. Ela desenhou o átomo em vários processos. Então, esses desenhos, por exemplo, são exatamente da mesma época dos diários, mas eles não estão no diário, é um papel maior do que os diários, né? Mas olha que requinte, né, para ser estudado a partir desse caminho todo da geometria sagrada, da simbologia dessa geometria aplicada a um contexto científico e espiritual. E tudo isso ela descreve como linhas de energia, movimentos, e ela depois, no Diário de Musgos e Fungos, ela vai dando o nome botânico, né, de tudo que ela está estudando. E aí o que acontece? Ela entrega a encomenda para o templo e começa, justamente quando ela termina a encomenda para o templo, entrega, não, ela guarda, né? Ela não entrega porque ela entrega para os seus guias. Ela guarda aquilo tudo, ela já não era mais uma pintora profissional, ela dependia da pensão do pai, que havia morrido. Então, como ela era solteira, ela herdou a pensão desse pai, que era almirante. Ela vivia modestamente. Mas com a guerra, ela começa a passar mais dificuldades, né? Porque o que acontece? A Primeira Guerra Mundial, bem nesse contexto em que ela termina a encomenda para o templo em 1915, ela entrega o estúdio dela e ela vive de forma modesta. Mas o conflito global começa a causar problemas. Embora a Suécia não tenha se envolvido diretamente na guerra, ela recebe as reverberações econômicas, né, de uma série de situações que vão esbarrar também na vida pessoal de Hilma. Vamos olhar também para esse contexto da guerra como a Primeira Guerra Mundial. E o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje? Gente, o meu movimento aqui como pesquisadora, trazendo essa linha biográfica, é provocar vocês também numa reflexão. Por que que ela deixou tudo isso para o futuro? Porque é hoje e é urgente que a gente saiba de tudo que ela deixou e tome conhecimento, não a partir de um quadro para se ficar num museu, mas a partir de um portal de muitas simbologias, de muito conteúdo, quando as nossas almas estão completamente sedentas de sentido. Então, a Primeira Guerra Mundial foi histórica.
Ela redefiniu fronteiras, sistemas políticos, desencadeou transformações culturais, filosóficas e espirituais. Esse desencanto com a civilização trouxe para os artistas uma busca pelo transcendente. Então, pensem também em todo o movimento modernista, em todos os artistas, né, como Kupka, Mondrian, Malevich, Kandinsky, que já estavam há um tempo estudando o caminho espiritual através da arte. Isso entra em evidência, né? Os movimentos feministas, o sufragismo, que também já começava há pouco tempo antes da guerra, ganha uma força incrível quando as mulheres têm que sair de casa para ir trabalhar porque os soldados, os seus maridos, os pais dos seus filhos morreram na guerra. Então muda tudo, o tabuleiro de xadrez do mundo passa por uma série de ajustes e expõe a fragilidade, né? E a tecnologia que antes era tão evidente, celebrada pela ciência, né, como um símbolo de avanço, começa a ser usada para criar armas de destruição em massa. Imagine o desencanto, né? O desencanto desse povo que saiu da natureza, do campo, da sua fazenda e começa a viver, a passar fome, a morrer ver sua família morrendo de fome numa cidade devastada, né? Então esse racionalismo científico também gera uma busca por alternativas. Faz sentido para vocês até então? É importante que vocês interajam, né? Somos tantos aqui nesta roda, embora cada um está na sua janelinha, mas se fizer sentido, vocês, por favor, escrevam, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, a guerra foi um portal cósmico, né? A Primeira Guerra Mundial, ela atuou como um catalisador para as crises existenciais e a busca de novos paradigmas. E a ciência e a revisão do cosmos, né? Porque aí, de repente, enquanto a guerra destruía, a ciência precisava abrir novas perspectivas, né? Então, aí vem Einstein com a teoria da relatividade, que ele redefine noções de tempo e espaço, sugere um cosmos interligado, flexível, em contraste com a rigidez mecânica do pensamento, né, do século XIX. A física quântica, ideias emergentes sobre indeterminação, interconexão subatômica, todas essas filosofias orientais e místicas que começam a chegar na Europa, no Ocidente, alimentando toda essa rede cósmica de sabedoria e a própria religião, né? Então, os protestantes, os católicos, todos eles começam a questionar que Deus é esse. E aí eles vão atrás de outras coisas, né? Por toda parte, duas forças diferentes estão ativas, as forças de vida e as forças de resistência. E para poder diferenciar uma da outra, o ser humano deve alcançar o centro. Esse também é um trecho dos diários, do Diário de Musgos e Fungos. Então, será que ela podia ter escrito isso hoje? Não é tão atual? Vocês não acham que tudo que ela escreveu, de alguma forma, está sendo totalmente contemporâneo? Né? Se eu não tivesse mostrado essa data, vocês entenderiam que, de alguma forma, isso também poderia estar sendo no contexto atual, né? Escrevam aí, que eu gostaria muito que a gente não ficasse só no monólogo, né? Bom, agora eu quero trazer o que acontece, né? Que é outro salto dessa mulher visionária, dessa mulher danada. Eu sou mineira, não sei se vocês sabem. Ela era danada, a tal da Dona Hilma. O que que ela faz? Ela sai de Estocolmo e ela aluga uma casa na ilha de Munso, na Suécia, e ela vai viver lá com outras mulheres. Ela vai viver com as viúvas, com as mães viúvas, e ela vai viver com as amigas, algumas do DEFEM, inclusive. Elas criam, gente, o que hoje está super em moda, elas criam uma comunidade de mulheres, e mulheres que estudavam, que faziam todo um caminho ainda de estudar a espiritualidade, de acessar os guias. Elas continuaram o caminho do DEFEM em plena Primeira Guerra, numa casa, numa ilha remota. Então, a ilha virou o laboratório da Hilma. Nesse isolamento geográfico, ela começa a criar uma conexão diferente.
E é um lugar, não sei se vocês já foram à Suécia, mas a Suécia é uma península cheia de ilhas, cheia de canais, né? E é um lugar de uma riqueza, né? De muitas espécies botânicas, de muita riqueza dentro das suas florestas, e florestas que têm os seus contos, inclusive, né? Sua mitologia, dos seus seres, dos seus duendes, dos seus seres elementais, né? E aí ela escreve, ela começa a escrever esse diário em plena Primeira Guerra Mundial, e ela começa a escrever exatamente nesse contexto onde ela quer. Ela fala, é tão bonita, ela fala, eu já pintei toda a cosmogênese, eu pintei tudo que tem a ver com a fisiologia humana, a concepção do ser humano, o masculino e o feminino, todas as fases da alma. Eu já pintei todo o caminho hermético alquímico, porque ela fez isso, todas as séries são praticamente capítulos sobre a história da humanidade desde o Gênesis, né? Aí ela diz assim: agora eu quero olhar para aquele musgo que está escondido na pedra. Eu quero olhar para aquele fungo que ninguém vê e quero encontrar Deus ali. Olha que coisa mais linda, né? Então, para toda parte, duas forças diferentes, por toda parte, duas forças diferentes estão ativas. Eu estou repetindo aquele verso para a gente internalizar ele. Forças de vida, forças de resistência. Olha que interessante, em plena guerra. E para poder diferenciar uma da outra, o ser humano deve alcançar o centro. Essa luta que a gente vive é dentro da gente. A guerra é dentro da gente. A gente tem que encontrar a paz para gerar a paz. É o que eu acredito, e eu acredito que muitos de vocês também. Desejo entrar em conexão com toda a criação, com o grupo menor, para que a criança em mim tenha tudo nessa imensa luta da vida. Sair do âmbito cósmico e metafísico para os elementos materiais mais perceptíveis e concretos da natureza. Então, o que que ela fazia? Ela ficava andando pela ilha, as pessoas que foram entrevistadas e que eu pesquisei para o livro, né? Contam que ela só vestia preto e ela vestia de forma muito modesta. Então, ela vivia vestida de preto, como uma freira, um vestido muito simples, sem adorno, e ela ficava andando pela floresta, pela praia, pelas pedras. E as pessoas da vila já achavam elas todas esquisitas, aquelas mulheres morando sozinhas, sem nenhum homem, né? Já era estranho. As bruxas, né? E ela, de preto, zanzando pela ilha, já formava mais essa imagem da bruxa. Mas as crianças corriam para ela, amavam ela. Eu só deixo essa imagem. As crianças adoravam Hilma na ilha de Monso durante esse período. Uma criança sabe, ela vê além, né? Então, nós vamos olhar para essa nova cosmogênese, né? E eu vou mostrar fotos que a gente vai olhar para elas de um contexto que está escrito sem tradução, e depois eu vou mostrar o diário traduzido em algumas partes, porque são mais de 40 páginas, a gente não vai conseguir ver tudo, então eu selecionei algumas coisas, tá? Então, ó, essa imagem anterior que eu mostrei para vocês, agora traduzida numa foto um pouco menos, requintada, mas, no entanto, vocês considerem o que está escrito. Porque ela não pintou e ela não acessou só os musgos. Inicialmente, ela estava olhando as flores, tanto é que o diário chama Diário de Musgos, Fungos e Flores, porque ela também observou flores. E esse é um girassol. E olha o desenho do que ela chama do girassol. O amor é a maior coisa que existe entre tudo. E depois ela coloca: do amor aparece sempre a força para superar o esquecimento de Deus. É muito profundo, né? Assim, a minha vontade é da gente fazer uma arte meditativa agora, que é um caminho que eu desenvolvo também dentro do caminho da comunidade, a gente contempla, né? Mas em outra oportunidade, quem sabe a gente pode fazer um caminho de arte meditativa. Mas só de olhar para essa forma,
A gente já sente esse centro, né? Não sei se vocês sentem isso, mas a arte da Hilma é uma arte que nos coloca no centro, né? Tem muita gente comentando, eu fico feliz quando as pessoas comentam. Bom, ela também desenha os reinos da natureza, vento, né, o ar, o fogo, a água e a terra, o reino animal, vegetal e mineral, e ela coloca nesta cadeia de seres as bactérias e os cogumelos, os musgos, os moluscos, os líquens e as algas. Então, esse organismo todo, né, ela inclui ali os musgos, os líquens, né? E aí eu vou ler um trecho agora do diário e vocês tenham essa essa disponibilidade de alma agora para escutar essas palavras além do intelecto e com uma profunda devoção, pensando que isso tudo foi escrito num processo de entrega, de renúncia, onde ela renunciou à própria história dela, porque ela não ia estar viva, e estamos aqui hoje, em 2025, lendo palavras que ela confiou que um dia alguém ia se interessar. Somos 68 pessoas hoje interessadas em ler a sua história, Hilma, ler esta história. Todo cientista consciencioso que percebe com alegria o que existe dentro da natureza está em conexão com a força da luz. Mas aquele que executa seu trabalho para ser louvado, ele está permeado de forças de resistência. Mesmo quando ele é capaz de prestar testemunho da regularidade inerente às coisas. Ele pertence, então, àqueles que puxam a raça humana para baixo, pois o alto louvor nos conduz implacavelmente ao encontro do ponto central da magia negra. A confissão humilde da nossa falta de capacidade nos leva à proximidade do centro de luz. A autossatisfação prepara o solo para os poderes obscuros. Estes utilizam pensamentos semelhantes para configurar formações nocivas, por exemplo, nas folhas das plantas. Quando a destruição se manifesta, devem existir pensamentos inferiores ocultos em algum lugar. E aí eu preciso trazer um pouco da visão antroposófica, né? Os fungos, pela antroposofia, são vistos como seres que trabalham com as forças da decomposição e transformação, ajudando a reciclar a matéria e a preparar o solo para as novas formas de vida. Os musgos são frequentemente associados à humildade e à capacidade de criar ambientes propícios para a vida, atuando como curadores da terra. A antroposofia aplicada à agricultura biodinâmica, não sei se vocês conhecem a agricultura biodinâmica, mas ela, inclusive, é um selo hoje, né, de muitos alimentos que a gente consome. Ela reconhece a importância dos fungos e musgos na saúde do solo e no equilíbrio ecológico. Ela já reconhecia isso em 1924, quando Steiner fala para o Congresso, para o encontro dos agricultores sobre biodinâmica. Ele também foi um precursor, né? Vamos também incluí-lo nesse caminho. Esse é um dos meus preferidos, por isso que eu escolhi, tá? Olha que beleza! É um desenho simples, mas olha o que está escrito aqui a partir desses quatro xizinhos, 3, 2, 1. Neste campo entra aquele que almeja a verdade. Neste campo entra aquele que crê na verdade. Neste campo entra aquele que segue a verdade. E neste campo entra aquele que esquece tudo por causa da verdade. É muito profundo, gente. É muito profundo. É muito profundo.
E aí, na página lateral, ela traz os quatro evangelistas, porque, como eu disse para vocês, esse caminho crístico, né, ele faz parte de todo o nosso movimento dentro da antroposofia. A antroposofia considera o impulso do Cristo, né, dentro do evento da morte na cruz e da ressurreição, muito mais do que um caminho religioso, um evento cósmico, quando ali, naquele momento, a vida, né, o corpo do Cristo se transforma na própria terra. Então, cuidar da terra é cuidar deste ser de amor que veio para a terra para nos ensinar sobre sacrifício, sobre amor e sobre a morte que vence, né, sobre a vida que vence a morte em amor e sacrifício. Mas não nesse sentido católico, né? Não no sentido da religião, mas no sentido de entrega, um amor que vai além do ambiente romântico do amor, um amor que realmente se trabalha e que se sacrifica, renuncia. A natureza faz isso o tempo todo. A natureza renuncia, sacrifica, regenera. O amor também. E o amor, na minha compreensão, é este Cristo cósmico, esse impulso que eterizou a Terra no evento da Semana Sagrada, quando ele vai ao evento da morte. E os quatro evangelistas, né, João, que possuía diante das outras pessoas uma fé em sua capacidade de receber conhecimento, Marcos, que buscou mostrar que a bem-aventurança terrena só pode ser obtida através da divisão da força da própria essência, Mateus, o acolhimento grato do esclarecimento, e Lucas, que procurou mostrar que a indolência é superada através do anseio pela elevação da vida dos sentimentos. Então, quem estuda Cristologia, eu estudo Cristologia através da antroposofia há 30 anos, né? Meu caminho todo ele é pautado nesse tripé da biografia, da Cristologia e da arte, né? Que envolve todo o caminho alquímico da arte. Então, para mim, olhar para esse símbolo e para esse pequeno movimento, ele é tão grandioso que para mim é difícil passar o próximo slide, mas eu deixo, como eu disse, um gostinho para vocês. Então, isso foi escrito dia 21 de maio de 1920, em plena Primeira Guerra Mundial, né? Imagine para uma clarividente, segundo a minha pesquisa, ela tinha o mesmo grau de clarividência que Rudolf Steiner, tanto é que o encontro com Steiner foi profundo e até o fim da vida dele, ela foi até ele e recebeu a orientação dele, a despeito de muitas críticas que outros pesquisadores fazem de que ele atrapalhou a vida dela como artista. Na verdade, o caminho não era mais como artista, era como cientista espiritual. Então, vamos falar de fungo um pouquinho, sair desse conteúdo, né? Minha intenção é ir lá no fundo e emergir um pouco para a gente entrar no contexto do que significa esse fungo na história toda, né? Hoje está na moda falar de fungo, né? Tem aqueles documentários, eu não sei se vocês já assistiram, na Netflix sobre os fungos, né? Fungos fantásticos, né? E também vamos começar com a descoberta da penicilina, que foi depois da Primeira Guerra, que Fleming, por acaso, descobriu a penicilina. Ele deixou uma lâmina de bactérias lá no laboratório dele, ele voltou, quando ele voltou tinha uma camada de fungo, e ele descobre a penicilina assim, por acaso, né? E a penicilina salvou milhares de pessoas, que as pessoas morriam de infecção, com uma picadinha qualquer elas morriam, né? Então vamos olhar para isso. Então, os fungos, não, pera lá. Os fungos, eles são usados em vários contextos e hoje eles estão em evidência, mas há muito tempo os povos originários já usavam cogumelos, fungos e até musgos em rituais xamânicos. Até hoje existem, né, uma série de rituais e de iniciações através das substâncias produzidas, retiradas da natureza, com origens, inclusive, de fungos. Na nossa alimentação, eu mesmo tomo um cogumelo reishi, um cogumelo chinês,
que é maravilhoso para combater, nessa época agora, eu estou com 58 anos, esse início, né, do envelhecimento, também ajuda muito nesse caminho do neurológico, né, para trabalhar um pouco com esse caminho da regeneração, né, dos pensamentos, da energia. Na medicina, eles são usados, vamos falar da penicilina e muitos outros, né? A Carmen está falando aqui da cauda de peu, né? Soluções ecológicas, eu não sei se vocês viram, mas tem um fungo preto que os cientistas não conheciam, que está devorando as zonas onde houve em Chernobyl a radiação, né, da usina, e os fungos pretos estão simplesmente blindando e comendo a radiação. Olha, vamos dizer se isso não é mágico, se isso não é um caminho espiritual, né? E eu quero também trazer muito rapidamente, que não é uma aula de botânica, mas eu acho que é importante, para mim foi importante pesquisar isso. Como pesquisadora, eu quero fazer uma síntese. Eu não sei se a Marilda Milanese está na live, mas Marilda é muito convidada a contribuir, porque a Marilda, para quem não conhece, Marilda Milanese, ela é uma profunda estudiosa, antropósofa da botânica, da vida, dos elementais, de tudo. Ela me ensinou muito, ela foi minha professora na formação biográfica, hoje é minha amiga também, e ela está sendo super convidada a participar aqui no final dessa aula, porque vai ser muito importante. Então, o musgo, ela é uma planta primitiva, ela não possui vasos condutores de seiva, ela cresce em superfície úmida, pedra, tronco, solo e realiza fotossíntese. O fungo, ele já é um outro reino, separado de plantas e animais. Ele não faz fotossíntese, absorve nutrientes de matéria orgânica, e o corpo principal é o micélio, que a gente vai falar dele daqui a pouco. O micélio, ele está aqui meio desenhadinho por aqui, ó. Ele tem a ver com redes neurais da Terra. O cogumelo é o fruto do fungo, de certos fungos. Ele surge quando o micélio, essa parte subterrânea interna do fungo, ganha condições adequadas de umidade e temperatura, e ele pode ser tanto comestível como venenoso, como alucinógeno, né? Só para vocês entenderem. Então, eu não sei se vocês conhecem esse rapaz, é um jovem de 38 anos, Merlin, olha o nome dele, gente, nome de mago. O Merlin, ele é hoje uma referência no mundo todo. Ele é um biólogo britânico que sai pelas florestas do mundo, na China, no Canadá, na Rússia. Eu não vi se ele foi pela Suécia afora, mas eu acho que ele deve ter ido também. Ele vai buscando as florestas originárias, as mais antigas, as menos devastadas, as mais intocadas, e ele vai pesquisando. E olha o que ele escreve. Os fungos resolvem problemas complexos. Quando o micélio explora o ambiente, ele toma decisões para onde crescer, como alocar recursos, quando formar cogumelos. Não tem cérebro, mas exibem uma forma de cognição distribuída como um corpo pensante. Nenhum organismo existe isoladamente, somos todos emaranhados, parte de um fluxo contínuo de matéria e energia. Os fungos são mestres em transformação. Decompõem a morte para alimentar a vida, lembrando-nos de que o fim é sempre um começo. Esse é um cientista que falou disso. Mas Hilma também falou disso. Tá? Ele escreveu isso recentemente, o livro dele chama Trama da Vida. Eu não pus a data desse texto, mas é um texto desse livro, A Trama da Vida, que fala da inteligência fúngica, e Hilma já estava falando disso lá em 1919, tá? Fico louca para mandar para ele o diário. Quem sabe um dia ele vê o diário também. Fungos podem nos ensinar sobre a vida simbiótica, sobre como toda a vida depende de outros organismos. Neste sentido, vida é colaboração. O que será que isso tem a ver com a nossa existência? O que isso conta para vocês sobre a nossa vida hoje, ou sobre a sua vida hoje? Por favor, deixa essa pergunta aí, responde no chat ou escreve no seu caderno. O que é que um fungo
tem a ver com a sua história hoje. O que que ele pode estar ensinando para uma sociedade, para um país, para uma forma de vida, né, para uma economia, porque a gente tem muito a aprender. Os fungos, como metáfora, são redes colaborativas, descentralizadas e regenerativas, um modelo para sociedades e ecossistemas. Então, a rede micelial, né, que eles chamam inclusive de Wide Web, olha que interessante. Web, gente, olha que interessante. A gente aí com essas redes todas, né, graças à tecnologia, mas isso já acontecendo desde a época em que a Terra estava lá 5 milhões de anos atrás, ela já tinha essa rede web aí, e sua função de comunicação entre as plantas. A Suzanne Simard é outra referência no mundo, com seus estudos, né, sobre os fungos, sobre a rede micelial. Então, os fungos são um sistema circulatório no planeta. Eles são a regeneração eles são responsáveis por regenerar os solos, pelo sequestro do carbono, e eles trabalham com muitos ingredientes para a nossa medicina, né? Então, fungos como sustentáculo da vida. É crescente a discussão sobre os fungos. Eles podem nos ensinar sobre a vida simbiótica, como toda a vida depende de outros organismos. Vida é colaboração. Fungos são um sistema circulatório no planeta. Ele é a rede neural do planeta. E quando a gente devasta uma floresta, a gente também está interrompendo essa rede neural, essa relação, essa comunicação. E o Merlin fala disso no documentário, a dor que ele sente quando ele vê uma floresta sendo arrancada e deixando vários desmatamentos em grandes escalas, porque não dá tempo da rede neural micélia se comunicar. E aí aquele lugar morre, literalmente morre. Os bichos não conseguem se regenerar. E agora é um texto de Hilma de novo, do detalhe de um detalhe do diário. Em tempos bem antigos, na Lemúria, habitava na terra um gênero de seres humanos que buscava se agarrar com pés firmes na matéria. Este gênero de seres humanos pode ser considerado em conexão com os musgos. Entre todas as plantas, o musgo é aquela que mais vive da força supraterrena. Pode crescer por muito tempo sem água, praticamente não tem necessidade da terra. O calor do raio de sol pode lhe sustentar, porém o ar lhe é necessário. Se o musgo habitasse um porão úmido, seria destruído pelo bolor. As espécies musgo não são nada hostis. Todas elas servem à evolução, mas porque elas possuem apenas uma área pequena e porque elas não podem reprimir as plantas superiores, elas têm que se alimentar de corpos em apodrecimento e aproveitar para si como alimento, por exemplo, daquilo que existe na árvore. Sem dúvida, elas são perecíveis, mas sem intenção de causar dano. Força espiritual, sem causar dano. Elas apenas aproveitam a oportunidade para se enraizar sem levar em consideração as consequências. Dentro da força espiritual do musgo, mostra-se tanto uma espécie de delicadeza quanto um empenho resistente de permanecer na matéria. O musgo pode se tornar perigoso de tal modo que ele confia a um ocultista profundos mistérios, talvez deixando demasiadamente evidente. Então, aí, gente, também, né, vocês tirem um print com a minha permissão, porque realmente não dá para falar disso agora em 5 minutos. Ela está falando de magia, ela está falando de consequências kármicas, ela está falando da relação da Lemúria, né? Quando a Terra ainda era vapor, quando a Terra não tinha nem matéria densa direito. Isso é uma época, uma era da Terra, do nosso planeta hoje que chegou à densidade, mas na Lemúria era total vapor, calor. O ser humano era um germe. A gente ainda não tinha corpo, né? É muito profundo. Isso é ciência oculta. Quem quiser
ler um pouco mais sobre antroposofia, Steiner fala na ciência oculta sobre as eras e o desenvolvimento da Terra, tá? Editora antroposófica. Além da ciência oculta, ele também fala em outros livros, seres elementais, ele também fala dentro de palestras sobre a agricultura biodinâmica. São muitas palestras, né? Mais um trechinho. A classificação dos reinos da natureza é extraordinariamente interessante. Existem fases de transição entre o reino mineral e vegetal, entre o reino vegetal e animal. Além disso, há um quarto campo que deve ser comparado com a pele do corpo humano, que consiste nas forças do vento, do fogo, da água e da terra. Aqui começa o reino mineral, e então vêm os musgos e os animais inferiores. Sobre o reino das plantas superiores encontram-se formas de transição, e por último, o reino animal. Aqui no centro está um forte elefante, por volta dele estão o cavalo, o cão, o urso, o leão e o tigre. Mais distantes encontram-se lá a corça, o camelo, o abutre, a águia, o cisne, variações infinitas que provocam uma grande confusão. Em todas estas imagens há um saber dos mistérios. A pessoa que está buscando esse saber é guiada adiante, primeiramente com os olhos vendados, com a condução de seres elevados. Aos poucos, estes seres se tornam visíveis para revelar aquilo que quero dizer com o saber dos mistérios. Aí a gente está quase chegando no final. Estefânia, você quer falar mais alguma coisa? Porque, aliás, falar alguma coisa, porque eu ia te dar a palavra no final, mas ainda tem uns 3 slides. Você quer esperar ou quer entrar agora? Estefânia vai trabalhar comigo no grupo de estudo sobre os musgos. Ainda tem mais um pouquinho, ó. Esse é um desenho relacionado aos trechos de Hilma, né? E ele está com esse lugar aí de tradução. Então, os movimentos que ela faz dos elementos norte, sul, leste, oeste, né? E também ela mostra as forças da resistência, as forças da impaciência, as forças da obediência e as forças da paciência, que são praticamente as mesmas, só muda o vórtice. Só muda, gente. Olha, às vezes a gente acha que é um grande movimento de mudança, mas o movimento, às vezes, ele é sutil, é só virar, né? Às vezes a gente quer insistir em colocar uma ré no carro quando a estrada está atolada, colocar uma marcha no carro, mas se você der ré, ele desatola, né? Então, isso são caminhos para a alma, são soluções para a alma. E os desenhos são muito simples, mas eles são muito profundos também, né? E aí eu vou o último trecho agora, tá? Para poder falar e abrir um pouco para vocês, porque aí já deu 1 hora que eu estou falando. Por toda parte, 2 forças diferentes estão ativas, as forças de vida e forças de resistência. É um trechinho que eu vim repetindo desde o começo com vocês e eu trago o resto agora. E para poder diferenciar uma da outra, o homem deve alcançar o centro. Na medida em que ele caminha com os olhos vendados, está exposto à perseguição dos espíritos da natureza. Estes devem ser considerados como vigilantes da lei. Através de seus esforços de vontade, foi feito tudo aquilo que existe no reino das plantas e, em parte, também dos reinos animal e vegetal. Em todos esses âmbitos, nós encontramos forças magníficas que são utilizadas por altas inteligências, que possuem tanto a suavidade do evangelho como o rigor da lei. Acima das forças do reino da natureza está Cristo Jesus, com um grupo de seres puros que procuram impedir, até certo ponto, a atuação dos espíritos da natureza dirigida para fora. Através da observação da construção do musgo, nós poderemos entrar no âmbito daqueles espíritos da natureza que pode ser considerado como o começo das condições de vida superiores no pensar. Os seres que se escondem por detrás do gênero musgo
nutrem uma versão ainda maior contra o atuar conjunto de duas forças, do que seres que são protetores das plantas restantes. Então, como eu disse, é algo que a gente precisa meditar, contemplar, e eu termino a minha aula hoje, de novo trazendo por que hoje, né? Por que hoje? Então, eu vou trazer pequenas conclusões que estão longe de ser a profundidade de tudo isso, e que eu sei que vocês, na alma de vocês, vai conviver e reverberar com essas palavras e com isso tudo. A guerra e a resiliência da vida. Eu ouso dizer que nós já vivemos uma terceira guerra mundial, só que ela não foi declarada, porque existem milhares de pessoas agora que estão vivendo guerras em lugares remotos deste planeta. E nós, na nossa rede web, né, que não é de micélio, a gente sabe, vê e sente essa angústia da guerra. Em tempos sombrios, Vilma buscou respostas na natureza, assim como hoje precisamos de esperança ativa. Fungos sempre encontram uma forma de crescer. Eles são encarregados de manter a vida depois que morremos. Eles são encarregados de manter a vida depois que morremos. O que morre é o corpo, né? Os fungos, eles dentro de uma maçã, a maçã morre, mas os fungos continuam. Um animal putrefado, ele gera vida pelos fungos. E nós também, um dia vamos ser fungos, né? Porque é inevitável esse caminho. Oi, desculpa, pera lá, deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, eu quero trazer agora, por fim, esse movimento aqui, para mostrar para vocês no final o último verso, que para mim é a síntese de tudo que ela deixou para os diários e para tudo que ela pintou. Deus não é um ser, mas um poder. Não é uma criatura, mas uma eternidade. Não é algo de forma, mas de vida, que pode assumir um número infinito de formas. Dito isso, eu convido quem tiver interesse em se aprofundar mais nesse caminho comigo, Estefânia, eu vou abrir para ela agora, quando eu descompartilhar. Eu gostaria de convidar vocês para esse grupo de estudos, que vai acontecer a partir do dia 13. O link, quem quiser, vai estar disponível na bio do Instagram Hilma Afclint. E quem é da comunidade, né, vai ter um desconto e tem o cupom de desconto para quem pertence à comunidade. Para quem não sabe, a nossa comunidade trabalha com todas as séries da Hilma, com aulas, com encontros, com atividades práticas e também com entrevistas com pessoas de todas as correntes, tanto da ciência quanto da arte, quanto da cabala, da gnose, enfim, a gente vai ligando esses pontos na nossa comunidade. Bom, então agora eu vou descompartilhar e vou olhar para vocês, né? Que a minha parte eu já fiz. E eu quero muito olhar para todos. Tem Marina aí. Stefânia, agora é com você, para você costurar isso tudo com o seu conhecimento. Se apresente, por favor. Para quem não conhece a Stefânia, agora vai se apresentar. Você está muda. Foi. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Estefânia. Eu trabalho, né? Por que eu estou aqui? Eu acho que a Lu já explicou tudo que precisava ser explicado, pautou sobre a história da Hilma, trouxe muito sobre esse conhecimento que é muito profundo e que, para mim, né, eu acho que o grande foco desse grupo de estudos é, de fato, acompanhar de uma maneira sutil, espiritual, o que o conhecimento científico está chegando agora. Então, é realmente acessar um nível de compreensão que a humanidade racional ainda não chegou. Então, realmente é um grande presente para
para a comunidade atual, né, para quem está aberto a esse nível de compreensão. E a ciência está começando a enxergar agora o que a Hilma falou, o que as comunidades tradicionais sabem, falam há muito tempo. Então, acho que é uma oportunidade linda, porque eu estou aqui, né? Eu sou perfumista e pesquisadora olfativa e pesquiso as plantas dentro das tradições há mais de 10 anos. Então, eu tenho um trabalho de pesquisa, estudo neurociência, né? Olfato e neurociência. Mas antes de chegar aí, a minha pesquisa se dá em como as plantas ressoam e conversam com as emoções humanas. A gente chega nessa resposta hoje através da neurociência, mas há 1000 anos as plantas são utilizadas para fins emocionais. Então, a minha contribuição, né, é, de fato, esse cruzamento, onde é que esse corpo emocional dessas plantas, desses fungos, ressoam e podem ser aplicados na nossa vida hoje e aqui. Né? Nem todos os fungos, nem todas as plantas a gente tem acessível no Brasil hoje, à mão, que a gente está falando de outra flora, né? A gente está falando de outra floresta, mas como as plantas são, né, universais, a gente sempre vai ter esses ensinamentos de alma, são aquilo que a gente pode corresponder e achar hoje. Uma coisa muito linda que a Rima fala nesse diário é sobre as forças de vida e as forças de resistência. Todo estudo pautado em plantas medicinais, plantas, né, mestras, a gente sempre está falando de força de vida e sempre está falando de força de resistência. Então, acho que é um momento muito propício para quem quer, né, se adentrar mais do que tudo, porque toda a correspondência, quando eu estou falando de planta, eu estou falando de mim, e se uma planta chega até mim, é um ensinamento meu. E então, acho que é uma coisa, é um presente, né? Tá aqui, nesse tempo-espaço, e com essa oportunidade que vai ser de grande crescimento e vai ser muito bonito. Então, Estefânia, ela tem todo um olhar que eu não tenho, né, para esse caminho da botânica e esse caminho da neurociência, né? Então, ela vai contribuir com essa sabedoria junto com os estudos esotéricos dos diários. Então, na verdade, o que vai acontecer a partir desse momento do grupo de estudos, como que a gente vai fazer? Qual que é, de fato, o caminho que a gente vai fazer? A gente vai definir quais são os trechos que a gente vai ler ao longo do mês. Quem vai participar do grupo de estudos vai receber esses trechos, essas imagens, e vai ter uma orientação uma vez por mês comigo, 2 horas e meia comigo e com a Estefânia, num grupo online, onde a gente vai fazer práticas contemplativas. Vamos estudar não só a parte dos diários, mas também um pouco da sabedoria, né, que Hilma deixa dentro dos caminhos tanto da antroposofia quanto da alquimia, né? Vamos trabalhar com a alquimia também, e com a geometria sagrada, com os símbolos. Então, é um caminho que eu também estou aprendendo. Imagina, eu pesquiso isso há anos, mas eu ainda estou descobrindo e aprendendo. E o caminho do sentido de uma comunidade é essa, a gente trabalhar juntos, aprendermos juntos. É o que a gente faz no Rilma.com.art. A gente compartilha e comunga saberes, né? Comunidade é comunhão. E eu esqueci de contar isso, eu ia falar isso, eu esqueci antes de dar a palavra para quem quiser falar. Ela deixa um símbolo de mais e de vezes em todos os diários, e vocês viram que na contracapa dos diários tem o mais e o vezes, que seja para somar e multiplicar saberes, jamais para subtrair e para dividir. Então, o símbolo do mais e do vezes é a multiplicação e a soma da sabedoria, do amor, né? Porque o que ela faz é amor na prática, é sabedoria amorosa, né? Através das cores, das formas e das palavras que ela deixou. Então, agora eu vou me calar e quero realmente escutar vocês. Quem quiser levantar a mãozinha, abrir o microfone, ou quem se sentir à vontade para escrever, fazer alguma pergunta, né? Estou aqui à disposição para a gente
Vou dar mais uns 15 minutos para a gente, então, encerrar essa aula.